Vamos lá. Eu queria começar destacando duas coisas, ok? A história, como vocês viram lendo essa semana, ela se desenrola o tempo todo. Alguns momentos através de eventos naturais e comuns, e de vez em quando com eventos extraordinários e sobrenaturais. Nas leituras que vocês fizeram, tinha, por exemplo, uma genealogia. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano. E isso é uma história de uma pessoa, uma vida inteira resumida em poucas palavras. Casou, teve um filho, que cresceu, casou, teve um filho. A gente não tem detalhes das histórias dessas pessoas, mas foram histórias cheias de eventos comuns, como a gente tem. Trabalhar, cuidar de filho, né? Vir para a escola dominical com a criança no colo. Essas coisas, normal, que todo mundo vive. Existe a realidade natural e comum, existe a realidade espiritual extraordinária. Há um erro quando você valoriza demais uma e negligencia a outra. Tem gente que é tão fissurado na realidade espiritual extraordinária que perde o contato com a realidade natural e comum. Tem gente que presta atenção demais nas coisas do dia a dia e esquece da realidade espiritual e extraordinária. A gente não deve nem negligenciar um, nem negligenciar o outro. Por quê? Porque tanto os eventos comuns e naturais, como a geração de filhos, como eventos extraordinários, como os que aconteceram na história, cumpriram e cumprem a promessa de Deus e os desígnios de Deus. Vocês leram durante a semana? Não foi isso mesmo que aconteceu? Fulano gerou Beltrano, Ciclano, Davi adulterou com Batseba, casou com Batseba, dali veio Salomão, e dali de Salomão vem a outra linhagem. E o que parecia ser apenas gente casando, tendo filho, na realidade fazia parte do propósito de Deus de fazer Jesus Cristo vir da linhagem de Abraão e de Davi. Foi ou não foi? Na cabeça deles era uma coisa comum, mas estava cumprindo os desígnios de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Nunca separe a sua vida, o que é especial, sobrenatural, do que é comum e normal. Porque para Deus tudo é espiritual. Deus age no natural e Deus age no extraordinário. As coisas comuns que você fazem parte do projeto de Deus, bem como as coisas extraordinárias que Deus compartilha com você também fazem parte do projeto de Deus. Eu estou falando isso porque quando a gente lê a Bíblia, talvez a gente caia na tentação de pensar, nossa, mas antigamente Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, e achar que o extraordinário era comum. Mas não era, é por isso mesmo que é chamado de extraordinário. Quantas vezes caiu a muralha de Jericó? Cadê a resposta dos alunos? Uma. E não caiu de novo, porque foi extraordinário. Certo? Agora, outras coisas aconteceram muitas vezes, que é o comum. Então, os eventos extraordinários, como a aparição de anjos e milagres, serviram como sinal de identificação de João Batista, do Cristo. Vocês leram durante a semana como é que um anjo apareceu para Maria, apareceu para Isabel, apareceu para Zacarias. Coisas extraordinárias aconteceram no começo da história bíblica. Isso serviu de sinal para identificar que João Batista ia preparar o caminho, que era alguém especial, que o Cristo iria nascer de uma virgem, como de fato aconteceu. Então, na nossa vida, nós temos lugar para os eventos comuns, e eles são bênção, e nós temos lugar também para os eventos extraordinários, e eles também são bênção. Mas eu não devo buscar o extraordinário, negligenciando o comum, e nem viver uma vida tão comum que eu nem acredite mais no extraordinário. Tá certo? Deixa eu falar agora mais abertamente. Deus vai fazer as duas coisas na sua vida. Você vai experimentar Deus na vida cotidiana e vai experimentar Deus em momentos extraordinários. Vocês não estão acreditando, não? Então escreve aí, porque depois vocês vêm falar comigo. Amém? Amém. Deus cura, Deus enche, Deus transforma, Deus move no sobrenatural. Tudo isso é legal e maravilhoso. Mas enquanto esses momentos não estão acontecendo, sabe o que está acontecendo? Deus continua trabalhando. Nos eventos comuns, na hora dentro da casa, nas loucuras da vida, Deus continua agindo ali. Eu queria deixar isso muito destacado para vocês.
Outra coisa que eu achei muito interessante na leitura dessa semana: tanto João quanto Jesus nasceram em lares com pais justos e tementes a Deus, submissos a Deus. E isso confirma que esse é o ambiente que Deus planejou para que os seus filhos se desenvolvam desde pequenos. Você que está aqui na igreja hoje, aprendendo, estudando, traz seu filho, traz sua filha, continue a fazer isso. Você que é jovenzinho ainda, não está nem namorando, mas vai casar um dia, por favor, pense e ore, procure alguém que com você tenha fé em Jesus Cristo e seja membro da igreja. Porque quando Deus foi escolher um ambiente familiar para fazer aquele cara que ia ser cheio do espírito de Elias nascer e crescer, quem que ele escolheu? Um sacerdote de verdade, casado com uma mulher também da linhagem de sacerdote, mas não apenas da linhagem, que tinha muita gente da linhagem de Levi, mas que era temente a Deus de verdade. Foi esse o ambiente que Deus escolheu para João Batista crescer e se desenvolver, porque seria um ambiente que ia influenciá-lo no caminho correto. Vamos falar um pouco de Jesus. Por que escolheu José e Maria? Um casal que não era nem casado, mas era temente a Deus. Você vê que José já era noivo de Maria e não tinha tido relação com ela, inclusive ficou muito preocupado porque percebeu que ela estava grávida. E ele ficou preocupado porque ele sabia que não era dele. Então era um cara correto, reto, que respeitava a sua noiva, esperando o dia do casamento. Eu espero que está falando aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, está todo mundo entendendo? Não? Sim. Esse casal, eles temiam a Deus, e eu vou falar disso um pouquinho mais na semana que vem, e mostra que Deus escolheu gente reta, gente resolvida em relação à sua fé, que amava a igreja, que amava o templo, que amava a lei, que amava orar, que amava se sujeitar à vontade de Deus. Foi esse o ambiente que Deus escolheu para o filho dele crescer, aqui na terra. É esse o ambiente que os seus filhos merecem, seus netos merecem. É esse o ambiente, viu, Sandra? Não é um ambiente que produz gente boa, gente que é influenciada por Deus. Quando Ele quer formar gente com esse quilate, vamos dizer assim, é esse o ambiente que Ele escolheu. Poderia ter feito diferente? Talvez sim, talvez não, a gente não pode ficar especulando, né, Simões? O fato é que Deus escolheu dois casais resolvidos em relação à fé, e é ali que nasceu João Batista, ali que nasceu Jesus, e tudo o que eles fizeram contribuiu para a formação espiritual desses dois. Toda vez que o pai e a mãe orou com a criança, trouxe no templo, ensinou a lei, levou na sinagoga, contribuiu para a formação de João Batista, contribuiu pela formação cultural, intelectual e de fé de Jesus. Você que está trazendo o seu filhinho de manhã, parabéns, continua trazendo. Você que está trazendo no culto à noite, parabéns, continua trazendo. E não para por aí, seja influente em casa. Tenha um bom caráter, dê exemplo, ore na frente deles, ore com eles e ore por eles. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Por mais que o povo fale, que coisa antiquada, não ligue para isso. É nesse ambiente que Deus forma gente cheia de poder, cheia de sabedoria. Ok? Muito claro. Fica firme nesse seu propósito aí. Não se desanime por qualquer coisa. Continuando. Outra coisa muito importante. Há uma teologia, um dogma dentro da Igreja Reformada que expressa que nós cremos num único Deus. Mas esse Deus, ele se manifesta em 3 pessoas. É um Deus trino. Muita gente tem complicação para entender isso. Mas não é só um, como é que é 3? Mas nas leituras dessa semana, você deve ter visto várias vezes os 3. Sim ou não? Não é impressionante? A Bíblia fala do Deus Criador, Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E nesse momento em que Jesus estava vindo a existir, que ia nascer da Virgem Maria, nós percebemos os 3 o tempo todo. Se você prestou atenção na leitura, eu vou até destacar algumas coisas aqui, você vai perceber junto comigo. Por exemplo, Deus está presente nas promessas messiânicas.
Foi Deus que prometeu para Abraão, foi Deus que prometeu para os profetas, o Deus Pai, o Deus Yahvé, prometeu que ia enviar um Salvador. O temor de Zacarias e Isabel, quem que eles temiam? Quando você vai ler o texto, eles eram pessoas tementes a Deus, ao Senhor. Quando o anjo Gabriel aparece e fala, eu vim da parte de quem? De Deus, o Deus Pai, Criador. Quando Jesus foi batizado, vocês leram o texto, o filho está ali dentro da água, João Batista batizou ele, na hora que ele estava saindo, veio uma voz do céu, diz o quê? Esse é o meu filho. Quem disse? Deus. Então a gente tem ali o Deus Pai falando, esse é o meu filho, nós temos o Deus Filho sendo batizado e sendo cheio com quem? Com Deus Espírito Santo que desceu para ele, os três, no mesmo lugar. Então, vocês creem em três deuses? Não, nós não cremos em três deuses, nós cremos em um, mas ele se manifesta de três maneiras. A melhor explicação que eu ouvi para isso foi a seguinte: um filhinho chegou para o pai pastor, ele tinha os seus 6, 7 aninhos, falou, pai, eu estou com muita dificuldade de entender a doutrina da Trindade. Aí o pai falou, ô filho, fica tranquilo, tem gente adulta que não entende. Você me explica? Ele falou, vou te dar um exemplo. Eu e a sua mãe, nós somos um. O menino pensou, bom, agora entendi. E não é esse o alvo? Que os dois sejam um? Quando Jesus Cristo orou ou ensinou para os discípulos, fala, eu e o Pai somos um. Nós queremos a mesma coisa, nós amamos a mesma coisa. Não tem qualquer tipo de intriga entre o filho e o pai, de disputa. Eles trabalham juntos, então eles são um. Do mesmo jeito que o alvo do casamento é que o marido e a esposa se tornem um. Está explicado? E isso aparece várias vezes. Jesus aparece, o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, confirmado pelos sinais do Oriente. Vocês viram isso? 3 magos do Oriente viram a estrela de quem? De Jesus. A estrela apareceu e eles foram lá para ver, né? Nos sonhos, a gente vê confirmado que Jesus é o Messias. No milagre do seu nascimento previsto, que a virgem daria à luz e teria um filho, do jeitinho que foi previsto, aconteceu, demonstrando que Jesus é o Filho de Deus. Na proteção do pai, que deu sonhos para José, foge porque senão o menino vai ser morto. E depois lá no Egito, volta porque o perigo acabou. O tempo todo, Deus agindo em favor do seu filho e depois com o reconhecimento na hora do batismo. Terceiro, o Espírito Santo está presente, por exemplo, em João Batista. Quando o anjo apareceu para Zacarias e disse, você vai ter um filho e ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde aonde? Desde o ventre. Eu fico orando para os meus filhos ser cheios do Espírito Santo desde já, porque se Deus encheu João Batista desde o ventre, então pode encher os meus a qualquer hora, né? Amém, gente? Amém para mim, amém para vocês também, então. Que delícia, imagina, em vez de eu filho cheio de porcaria, cheio de ideia do YouTube, não, ser cheio do Espírito Santo, isso aqui é bom, é o que eu oro pelos meus. E aí mostra o Espírito Santo já enchendo João Batista desde o nascimento. E não é interessante que quando Maria chegou para visitar Isabel, ela chegou e saudou, ô Isabel, bom dia, ou benção, né, porque é parente. O que aconteceu com o bebê? Se agitou de alegria. Como? Por quê? Ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo não só estava em João Batista, como o texto que a gente leu, né, Cláudio? Diz que Isabel naquele momento também foi cheia do Espírito Santo e começou a louvar a Deus, dizer, nossa, como que eu sou feliz, porque a mãe do meu Salvador veio me visitar, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e vocês já conhecem a história. O Espírito Santo também agindo ali, a toda a trindade envolvida com esse momento. A concepção de Jesus extraordinária, o Espírito descerá sobre você como uma sombra, e você vai conceber e dar um filho. Então, Jesus não foi obra do relacionamento de um homem com uma mulher, mas sim a obra do Espírito Santo dentro do ventre de uma mulher. Uau, impressionante. E no batismo de Jesus, como eu já disse também, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e encheu Jesus. Encheu Jesus. Loucura total.
Eu fico embasbacado. O Deus Trino agindo naquele momento da história, o Pai, o Filho e o Espírito. O mesmo Deus Trino que age na nossa história agora, através de eventos comuns e através de eventos extraordinários. Essa semana, o exercício que vai se repetir todo dia é você sentar e avaliar no seu dia como o Deus Trino agiu naquele dia que se acabou ou o dia passado. Todo dia, no final do seu devocional, a perguntinha vai ser a mesma: como Deus agiu na sua história no último dia? Tanto de maneira comum, como de maneira extraordinária. Possivelmente você vai ser cheio de gratidão. Olha, Deus me deu o alimento. Isso é uma coisa comum, mas é bênção também. Ou pode ser que Deus tenha respondido uma oração que você fez por Ele aí há 20 anos. Aí você fala, olha, Deus agiu de maneira extraordinária, né? A Wanda está quase fazendo essa oração já. Deus agindo de maneira extraordinária. Quase. Bom, eu só quero que você leve a sério esse exercício, porque é muito bom fazer isso. Às vezes a gente vai viver na vida sem perceber que Deus, o Deus que agiu na história de José, de Maria, de Zacarias, também está agindo na nossa, está agindo na sua, dos dois jeitos, curando uma enfermidade, respondendo uma oração, mas também te dando forças para aguentar o dia, te dando condições de dormir em paz à noite, e tantas outras, que com certeza vocês vão fazer uma lista bem boa durante a semana. Beleza? Está dado o recado. Você vai ler nessa semana aí o teu trecho devocional, está tudo certinho aí, ó, tem trechos de Lucas e de Marcos. E aí na semana que vem a gente continua direto para o movimento aqui às 9 horas da manhã. Todo mundo pegou o papelzinho? Está pronto? Então vamos orar. Senhor, nós vimos aqui a ação do Senhor nesses primeiros versículos dos evangelhos. E como é gostoso ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos naquele momento tão importante da história, em que o nosso Salvador se fez gente. Nós sabemos que o Senhor continua trabalhando, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito continuam atuando na história para a salvação. E nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos durante a semana para enxergar toda a atuação na nossa vida, tanto nas coisas comuns, quanto nas coisas extraordinárias. Deus, nós queremos ser cheios de fé, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios do conhecimento de Jesus também, para viver a vida que Ele levou nos nossos dias. Por isso, abre o nosso coração, dai-nos muita disciplina, muita força, para mantermos o nosso hábito de leitura diário, para conversarmos com o Senhor todo santo dia, experimentarmos a alimentação espiritual que só o Senhor pode nos proporcionar. Eu quero abençoar cada um que aqui está e todos que vão estar envolvidos nesse exercício durante a semana. Que o Senhor abra os olhos da fé, para que eles possam ver as Tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, pessoal.